Já tem um bom tempo que eu queria fazer uma homenagem para meu alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que é minha mãe, né? Minha incrível Mulher Maravilha, né? Essa criança que um dia, né, foi criada num lar onde o pai era extremamente rígido, severo, não teve infância, né? Trabalhou desde pequena, desde pequenina, no roçado, né, da família, no sítio do meu avô. E hoje é surda de um ouvido, né, pelo motivo de ter estourado o seu tímpano com um galho de café, né, de um pé de café, exatamente. E não teve infância, não teve, por isso que ela é essa eterna criança para todos nós, extremamente divertida. E um belo dia ela estava penteando seus cabelos, né, na frente do espelho, e atrás do espelho tinha uma janela. E de repente apareceu um homem num cavalo branco, um homem maduro, um homem com H, né? E os dois cruzaram os seus olhares pelo reflexo do espelho. Sim, era ele, o senhor Seu Fernandes. Ele se apaixonou por ela naquele momento e ela também se apaixonou por ele, né? Aquela mulher que já se tornara uma mulher, né? Que antes ela era uma criança, ele ia sempre buscar frutas lá, né, na questão de para vender e tal. E quando ele retornou lá, né, um tempo depois, ela já era uma mulher, a qual sempre teve um desejo de sair da casa dos pais, por sofrer muito na questão de trabalhar muito, de não ter infância, sabe? Então ela queria ter a vida dela, a liberdade dela, mas ela não deixava de amar o pai, a mãe, por todos os princípios e valores que ensinaram pra ela, mas ela desejava ter uma vida diferente do que ela vivia ali, sabe? Então, um belo dia, depois de terem cruzado os seus olhares, acabou se apaixonando por ele e ambos fugiram, né? Fugiram numa rural e fugiram, simplesmente fugiram, porque o pai dela talvez não permitiria aquilo. Ele era o seu primeiro homem, né? O primeiro homem da sua vida, o senhor Fernandes. E aí, foram viver sua vida, ela foi pra cidade dele, a cidade vizinha, e lá ela acabou engravidando a sua primeira filha, e depois logo ela voltou à casa do pai dela, enfim, ele aceitou o casamento e aquela coisa toda, e eles viajaram por vários lugares, né, tiveram um filho em cada canto, né, meus dois irmãos em Rio de Janeiro, eu e meu outro irmão lá em Pernambuco, os outros, enfim, também por aquelas bandas. A mais velha, nasceu morta, o outro com 5,1 kg, né, muito grande. Ela veio pra São Paulo, de repente tiraram um raio-x, uma radiografia da barriga dela, e o bebê acaba morrendo por conta disso, né? Então ela perde o seu bebê, e depois ela engravida. Tem a minha irmã mais velha, a Fernanda, que teve alguns problemas de saúde na sua infância, então teve algumas limitações, né, no crescimento e tal. E depois teve o seu filho André, né, meu irmão mais velho, e teve meu outro irmão Jorge, e teve eu, a caçula, que chegou, a raspinha do tacho, que chegou ali por último, né, raspando tudo. E ela passou, né, bons bocados com relação à saúde da minha irmã, e depois teve a questão do meu irmão mais velho, que aos 15 anos ele, né, foi diagnosticado com problema renal crônico, né? Então ele perdeu os 2 rins, e quando foi descoberto ele já estava com 2 semanas de vida apenas, né? E ela, sem hesitar, foi lá: e eu vou doar meu rim pro meu filho. E ela se internou e fez a cirurgia e doou seu rim para o seu filho quando ele já tinha os seus 16 anos, enfim. E passou-se um tempo, depois de 7 anos desse transplante e tudo mais, o meu outro irmão, o Jorge, né, o caçula dos meninos, decidiu tirar a própria vida, e ela perdeu o filho dela. Ele tinha 19 anos e ele se suicidou em seu quarto, e a sua irmã, Patrícia, com 15 anos, encontrou o seu irmão no quarto, né, desfalecido. E passou-se tudo isso e, enfim, morou de aluguel por muito tempo, comprou sua própria casa com muito suor, né, e quando veio pra São Paulo já começou a trabalhar na casa dessa pessoa, que ela tá lá até hoje, 32 anos lá, né?
32 anos numa casa só, trabalhando como empregada doméstica, com muito orgulho, com muita integridade, muita honestidade. Tá lá até hoje, graças a Deus. Foram excelentes pessoas, assim, que ajudaram e são bênção na nossa vida até hoje. Seu Jax e Dona Lúcia. Gratidão pela vida de vocês dois. E com 60 anos, Nízia foi diagnosticada com adenocarcinoma endometrial, um câncer de colo de útero. Câncer de útero, né? E precisou ser submetida à esterectomia, remover tudo, sabe? Passar pelo procedimento de quimioterapia, radioterapia, bracterapia, tudo que você possa imaginar ela fez. E 40 dias depois de ter feito a primeira cirurgia, né, de abrir, remover o útero, trompas, tudo, precisou ser submetida a uma nova cirurgia, reabriram para tirar os linfonodos que ali estavam contaminados por células cancerígenas. Então, mais uma vez, Dona Nízia estava lá, firme e forte para fazer a cirurgia. E diante de todo esse caos, né, de quimioterapia, 7 dias de cama, no 8º dia ela estava onde? No ponto de ônibus, indo para o seu trabalho. Nunca faltou no trabalho. Sempre ali, né? E lutando mesmo com toda a sua fraqueza diante de tudo que estava vivendo, totalmente debilitada. Estava lá com a sua cabeça erguida, fé, foco, positividade total. Essa é Dona Nízia, minha mãe, a qual eu me orgulho muito de quem ela é, por todos os seus princípios e valores, por tudo que ela me ensinou aos meus irmãos. E eu tenho muito orgulho de ser filha dela, por tudo que ela me fez e faz por nós, pelos netos. Uma pessoa extremamente incrível, do coração gigante, uma mulher extraordinária, uma pessoa super do bem, faz o bem pra todo mundo, sempre disposta a ajudar, acolhe as pessoas que batem a porta dela precisando de uma ajuda, nunca diz não, tá sempre disposta a ajudar. Uma mulher de uma fé assim incrível, de uma força assim inabalável. E uma das coisas que eu mais admiro nela é essa determinação, essa garra, essa positividade, principalmente. Não murmurar, não reclamar das circunstâncias, das muralhas que caem ao redor dela, de todas as suas dificuldades. Não reclama, sabe? Não mede esforço para ajudar ninguém. Isso é uma coisa assim incrível nela, incrível, que eu admiro muito. É uma pessoa estressada, é uma pessoa muito chatinha, mas eu entendo, eu procuro entender tudo. Sabe, a pessoa que não escuta de um ouvido já é complicada, a pessoa que escuta, imagine sem poder escutar, né? E enfim, né, estresse, trabalho, dia a dia. Então minha mãe, ela é um exemplo de mulher, de superação, de guerreira, de tudo que você possa imaginar. Ela sempre luta pelo que ela quer, sabe? Moramos de aluguel por 6 anos. Ela lutou, juntou dinheiro, escondido do meu pai, sabe? De repente ele descobriu que ela tinha um dinheiro guardado, tava guardando embaixo do colchão. E às vezes até faltava algumas coisas em casa, mas ela comprou a nossa pequena mansão, né? De 2 cômodos, e assim foi criando, foi tomando forma, foi evoluindo. E sempre assim ajudando todo mundo. Se ela tinha 2 lençóis, ela dava um pra outra pessoa e ficava com um. Então ela nunca ficou, tipo, fazendo questão das coisas, sabe? Sempre deu sem esperar nada em troca. Então isso é uma das coisas mais incríveis que eu, assim, admiro muito na minha mãe, muito mesmo. Ela tem um coração muito bom. É briga, é brava, mas ela tem um coração muito bom, muito, muito. Eu acho isso lindo, lindo de morrer. E essa ânsia, esse anseio, essa força de vontade de querer viver, de lutar, enfim, admiro demais. E sou muito fã, sou fã número 1. Eu falo que quando eu crescer eu quero ser igual ela. Menos chatinha, claro, mas quero ser igual, porque ela é demais mesmo, assim, eu pago rajada demais. Minha mãe é surreal, gente. Então, Nízia, parabéns pelo seu dia, te amo muito, você é o exemplo de mulher brasileira. Eu te amo, Nízia.